por tudo que temos para o nosso sustento. E principalmente essa noite, que vamos ter a assistência espiritual necessária para cada um de nós. Fechamos nossos olhos para assim dizer obrigado, Jesus, por mais um dia, por esse momento. Que os bons espíritos que se façam presente em Teu nome e possam assistir a cada um de nós, particularmente, eles veem em nós as dificuldades de cada um para seguir esse caminho. Nós vamos ter força suficiente para perseverar, buscando sempre o melhor dentro de nós. Perseverança e fé, buscando em Jesus a força maior. E assim, muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Em Teu nome, assim queremos iniciar a palestra desta noite de hoje. E que o nosso irmão Benoni seja realmente abençoado para nos dizer as melhores palavras possíveis para o nosso bem-estar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, bem. Boa noite a todos. Muito fraquinho. Novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Oh, agora sim. Está chegando a época do Natal. Simbolicamente a data escolhida pelo nascimento de Jesus. E todos nós vamos fazer pedidos. Todos nós vamos ter desejos que a gente quer que seja realizado. Embora saibamos que o comércio é uma força bem forte contra os princípios que devemos ter e dar continuidade, mas também é necessário, numa época, num lugar como o capitalismo é. Porque se nós não comprarmos o presentinho do neto, se nós não agradarmos a mãe, os filhos, a gente pode ter problemas, porque isso é uma situação recorrente. Mas devemos, à medida do possível, galgar espaços dentro da nossa mente e colocar lá o que realmente é importante. Podemos fazer tudo isso, dar os presentinhos, mas não esquecer das coisas mais importantes. Me lembro de uma passagem em que uma moça queria muito conseguir posses, conseguir dinheiro para poder sustentar a família e todo mundo. E ela estava com uma criança nos braços. E ela foi e achou um lugar que ficava numa montanha e uma porta se abriu. E ela disse: olha, Jesus está me ajudando, Deus está me ajudando, que bom. Eu vou entrar neste lugar e vou ver o que ele tem para me ofertar. E ela entrou. E tinha várias coisas bacanas, tinha muito ouro, muita pedra preciosa. Ela disse: eu vou me ajeitar, vai dar tudo certo. Mas ela estava carregando sua criança. E uma frase dizia assim: cuidado. Encontre tudo o que você precisa, mas não esqueça do mais importante. E ela ficou pensando: o que é mais importante? Será que é aquele cálice de ouro? Será que é aquele anel? Será que é aquilo, aquele outro? E foi. Outra frase: você está com o tempo reduzido. Por favor, dirija-se à saída. Mas não esqueça do mais importante. E ela estava com aquele monte de ouro, assim, no vestido que ela já tinha levantado. E ela se apressou para a saída. E chegando lá fora, ela disse: consegui resolver todos os meus problemas agora financeiros, não vai ter mais problema. Cadê meu filho? A porta já estava fechada. O filho
filho ficou lá dentro. Não podemos esquecer o que é mais importante. Temos que prestar atenção. O tema de hoje, confia no Evangelho. É hora de fortalecer os laços. É muito importante essa palestra, no meu sentido de ver, porque ela vai nos dar um puxão de orelha para que nós possamos fazer aquilo que realmente tem valor e não esquecermos do que é mais importante em nossa vida. Confia-se no Evangelho segundo o Espiritismo porque ele oferece uma interpretação racional e lógica dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, focando na moral e no amor, explicando a reencarnação e a lei de progresso. Muito importante a lei de progresso. O trabalho é uma lei, e além da lei do trabalho, ela te favorece ao teu progresso. Mas só financeiro? Não. Nós temos que caminhar, comungar junto com o progresso espiritual, que é o que nós estamos em déficit hoje em dia. E fornecendo um guia prático para a evolução pessoal, promovendo paz, a caridade e a compreensão das leis divinas para uma vida mais plena e feliz, transformando a fé em ação e a razão em guia. Hoje em dia nos preocupamos muito com a rotina, o dia a dia, pagamento de contas. Nos preocupamos com o ir e vir para o trabalho. Não é errado, mas não podemos fazer só isso. Temos que achar um tempo para o nosso desenvolvimento espiritual, porque senão as coisas vão vindo, e há uma tendência delas virem, porque está se trabalhando bastante, está se juntando dinheiro, está se fazendo planos, e o bem material vai sobrepor o bem espiritual, que é a compreensão do que fazer com o bem material. Não podemos esquecer do nosso desenvolvimento, o motivo pelo qual estamos todos aqui, que é o que vai fazer diferença na nossa partida, porque não vamos levar nada daquilo que nós conseguimos. Nada. Nós só vamos conseguir é que os herdeiros fiquem em batalha, ou não, pelas nossas posses. E nós, muitas vezes, poderíamos ter tido uma vida mais prazerosa, mesmo com eles, os herdeiros. E nós preferimos só juntar. Até quando? Até onde? É chegado cada vez mais o momento de tomarmos algumas decisões sobre o que fazer em nossa vida. Acreditar fielmente nas palavras de Jesus e vivermos dentro dos princípios cristãos, levando uma vida mais regrada e decisões tomadas por uma consciência mais justa. Uma consciência mais justa e verdadeira, ou se deixar levar por uma decisão equivocada após um abalo sem precedentes em nossos alicerces psicológicos. Às vezes se perde coisas. Perde-se dinheiro, um hacker entra na tua conta, te deixa zerado. Às vezes tu fica doente, alguém da família fica doente, um parente próximo se vai e pronto, tu está te arrastando no chão. Por quê? Porque tu esqueceu de comungar com Deus, de entender que nós somos espírito, não somos humanos. Estamos numa etapa da evolução. Isso é muito importante. Em princípio, cada um responda para si mesmo. Todos que estão aqui presentes acreditam realmente em Deus? Se vocês realmente a resposta for sim, eu acredito em Deus. Mas tu já viu Deus? Não, mas eu sinto.
Eu sinto através das coisas boas que me acontecem. Eu sinto através das pessoas que estão ao meu redor, quando elas estão felizes. Da felicidade que eu posso proporcionar a alguém e que se sinta bem. E que o fato dessa pessoa se sentir bem, eu também me sinto bem. Generosidade gera generosidade. Se não acreditamos realmente em Deus, vamos nos apressar para essa condição. Porque só acreditando realmente que existe um Deus, que existe alguém que idealizou essas condições todas, que nós estamos aqui numa passagem, é que nós vamos nos fortalecer e vamos conseguir compreender que a felicidade não é desse mundo. O verdadeiro espírita feliz é um espírito que passou por essa fase e está no mundo posterior. Parece tão complicado, mas é tão difícil. E se nada disso for verdade? É melhor ter essa crença como verdade, que nós vamos ter potencialmente um sentido de felicidade maior sobre cada coisa boa que acontece em nossa vida, sobre cada coisa que a gente consegue passar por cima, consegue resolver, consegue compreender e dar seguimento. Afinal, qual é o verdadeiro e mais significativo propósito da vida? Tenho certeza de que todos aqui tentam ficar cada dia melhor. E agradeço a presença de vocês, todos, porque estudando a doutrina, vocês têm um filósofo a favor de vocês, que é Jesus, que escreveu o Evangelho. Vocês têm um psicólogo. E vocês têm uma certeza de dias melhores. Porque não deixem para aquele momento da partida, agonizando em uma cama ou num hospital ou em casa, e vocês assim, ai, como eu daria tudo que eu tenho para voltar à minha vida e fazer tudo diferente. É um pouquinho tarde para isso, mas não é tarde para Deus. Vocês vão ter uma nova oportunidade. A reencarnação está logo ali adiante. Mas vocês vão ter que passar por toda essa situação de vida carnal novamente. Enquanto vocês poderiam ficar na outra vida, aprendendo também, se alimentando de forma diferente, podendo visitar seus parentes e amigos aqui, podendo fazer N coisas muito mais interessantes, com um desenvolvimento muito maior. É crer, é ter fé. A fé promove a esperança. E a esperança, ela se movimenta com a vontade. Tenham vontade de progredir, tenham vontade de ser pessoas melhores. Fortaleçam seus laços entre vocês mesmos e entre os seus parentes. Perdoem. Sejam amigos. Mas aquela pessoa não quer o meu perdão. Ela é assim, ela não faz mal. Perdoe do seu coração. Não deixe que essa mágoa atrapalhe vocês. Vocês têm que dormir o sono dos justos. Botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que foi um dia maravilhoso. Que tudo que vocês fizeram foi em prol de vocês mesmos. A família vai ver o reflexo? Vai. Mas vocês são o ápice da mudança. É vocês que têm que enfrentar os seus demônios. A solução, ela está logo ali. Logo dobrando a esquina. Depende do quê? De vocês acreditarem. Ter fé. Aquela fé que tu não explica. Porque tu acredita. Deus nos colocou aqui não foi para sofrer.
Foi para passar por situações e compreender toda a extensão daquilo que ele queria nos ensinar. Às vezes se procura manter boas aparências, mas lá por dentro estamos com o coração na mão, estamos sofrendo. Parece que não tem ajuda, não vai vir. Eu estou sozinho. Será mesmo? Eu digo de cadeira para vocês. Eu passei por muitas situações em minha vida. E hoje eu posso passar para vocês algumas palavras baseadas em coisas que me amadureceram como pessoa, como espírito. Situações de vida que eu aproveitei para aprender. Vocês não precisam passar, e talvez alguns passaram situações que vocês consideram complicadas, adversas. Mas é isso que nos fortalece. É isso que nos fortalece. É isso que nos dá maturidade. As aprendizagens nos ensinam quando conseguimos extrair delas algum conhecimento e gerar modificações em nossa maneira de ser, pensar e agir. As recompensas ditadas pela maturidade espiritual estão embasadas em nosso próprio esforço, nosso real desejo de mudanças, de informações que sejam transformadoras em conhecimento, pela experiência, pelo exemplo de outros na caminhada, pela obediência das leis de Deus. Podemos ignorar a presença de Deus? Podemos. Mas não podemos escapar dela. Ela não depende de nossa crença. Ela existe. Ponto final. O mundo está cheio de sinais da presença e dos feitos de Deus. Há algo inquietante e ao mesmo tempo consolador nesta afirmação. Por quê? Porque Deus está em toda parte. Podemos escolher não olhar. Podemos tentar nos distrair com 1000 outras vozes, visões ou sentimentos, ideologias, doutrinas. Podemos até tapar os ouvidos da alma, mas a presença de Deus persiste. Vivemos em um mundo saturado de sinais divinos, na beleza da criação, na inquietação da consciência, na busca do significado que nenhuma conquista humana pode aplacar. Deus não se impõe pela violência, mas se revela com constância. Deus sussurra em nossos prazeres, fala de diferentes formas em nossa consciência. Nos acalma, nos dá direção, cuida de nossas feridas. E é Ele sempre que procuramos em oração, quando suplicamos por ajuda a nós ou a outra pessoa. Mas quando vamos nos deitar, estamos muito cansados para orar algumas pequenas palavras, para agradecer o dia. Estou cansado de fazer isso, às vezes eu esqueço, estou tão cansado. Aí tu esquece da oração? Não, tu esquece de Deus. Tu esquece quem te guia. Como é que Deus nos guia? Deus nos guia através dos guardiões, através dos espíritos protetores, os espíritos familiares que vêm até nós, comungar com a nossa alegria ou com a nossa tristeza. Ficam tristes por não estarmos usando todo o nosso potencial e nós teríamos muito mais para usar. Ficam alegres quando temos um pequeno passinho na escada, mas é para cima, nós demos um passinho, ele já fica feliz. Quando muitas vezes ajudamos alguém, mesmo sem muita vontade, mas ajudamos, vocês podem notar que aquilo traz um sentimento de felicidade, de alegria.
Mas quando se nega a ajudar alguém, a gente fica com um sentimento tipo, parece que eu fiz uma coisa errada. Eu devia ter ajudado, mas não ajudei. Eu não vou ajudar aquele índio, aquela índia, aquele pobre, aquele isso, aquele aquilo, porque ele vai jogar tudo fora, porque eu tenho que me importar o que ele vai fazer com aquilo que eu quero dar de coração, já que ele está me pedindo. Vai me fazer falta aquela coisa que eu vou dar para ele, um pão, R$2, uma moedinha de 50 centavos, vai me fazer falta? Não, mas eu tenho o princípio de não ajudar, porque eu sei que eles... Você está julgando. Julgando. Deus disse, não julgai, porque serás julgado. Cada coisa, às vezes, que a gente usa no mundo, que aprendeu dos pais, aprendeu dos amigos, aprendeu na sociedade, e aí a gente pensa, isso foi a minha verdade. Naquela época, com aqueles seres pensantes que fizeram de tudo para nos educar, deram para nós tudo que eles podiam, não tinha mais para dar. Não se tira leite de pedra. E eles eram pedra, mas eles tentavam dar o melhor para nós. Mas hoje a gente julga eles. Se meu pai tivesse me criado diferente, se a minha mãe não tivesse me batido, se tal coisa tivesse... Faça você diferente. Será que você não está no mundo moderno, fazendo coisas parecidas que seus pais faziam lá naquela época? Eles não tinham tanta consciência assim. Mas hoje você tem consciência do que é justo, do que é certo fazer. E por que você não faz? Na nossa época, a criança não tinha voz. Se dois adultos estavam falando e uma criança se metesse no meio, coitada dela. Hoje em dia a gente não faz isso, mas a gente educa. Não percam a educação. É um laço importante que vocês têm que fazer. Não percam a educação de seus filhos. Tracem limites de procedimento entre o casal. Digam, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso é assim, isso... E agora tu. A gente vai no dia a dia, se der um probleminha, a gente... Tudo bem. Regrem-se. Renovem-se. Os casamentos foram feitos para se renovar. Não tem como pegar uma relação a duas pessoas e não renovar ela. As coisas passam por decurso de prazo, mofam. Tem que botar no sol, às vezes, para pegar um solzinho na relação. Tem que achar uma forma de manter aquela relação de anos com a pessoa. Não, mas aí eu pego a minha esposa, que tem 40 anos junto com ela, e troco por 2 de 20. Lê do engano. Fique com a de 40, que você vai ganhar muito mais. Essa presença de Deus é inevitável. Não é uma ameaça para quem se rende, mas um abrigo para quem confia, para quem se rende. Se o mundo inteiro comungasse com essa verdade, então não haveria solidão, nem sombras, nem dúvidas, nem trevas, nem sentimentos de tristeza, desconforto ou impotência. Podemos ignorar pessoas, coisas, mas não podemos e não devemos ignorar Deus. Deus é a fonte de nossa vida e é a fonte da nossa escolaridade. Estamos aqui como se estivéssemos na escola. Primeiro ano, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado. Mas doutorado de nariz empinado? Não. Devemos vestir as sandálias da humildade.
e sermos pessoas melhores. Não adianta só não fazer o mal. Nós vamos ser julgados por nós mesmos. Todo o bem que nós deixamos de fazer, que pode ter ocasionado um mal como resultado. E a gente não sabe como e por que vai acontecer. Mas nós temos que entender. Nós temos que entender. Temos que dar o luxo de não errar. Mas depois que se galga alguns espaços, é natural que se haja da forma que tem que ser feita. Você se torna uma pessoa melhor e gosta disso, lhe faz bem isso. E as pessoas te procuram, elas querem saber como que tu consegue isso. Por que tu tem essa visão? Olha, meu amigo, é uma história longa. Se eu te falar de todas as minhas falhas, de toda a forma com que eu aprendi. Por quê? Porque quando não se aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Deus permanece conosco o tempo todo, seja por meio de nossos guardiões, anjos da guarda, espíritos familiares, que são autorizados a nos visitar, nos intuir e ficar felizes conosco pelo nosso progresso, nossa caminhada, ou tristes pelas nossas tristezas, ignorâncias, falta de fé, mau humor. Puxa vida, como estamos de mau humor. Levantamos com o pé esquerdo, parece, e seguimos adiante, atropelando as coisas. Para quê? Vai mudar alguma coisa? Não, vai só piorar. Descontrole e principalmente falta de vontade de mudar nossas más inclinações. Certa vez Jesus foi questionado: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. Não deixar para chamar Deus só quando tu já estiver de joelho caído, prostrado e tendo chegado à conclusão de que tu não vai conseguir resolver aquela situação. Tu precisa de Deus. Agora tu precisa de mim. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer: que bom, meu filho, eu estava aqui esperando por você neste momento. Vamos ver o que eu posso fazer por você. Porque eu vou trabalhar no seu corpo com o que ele tem. Se você deixou ele tão desgastado a ponto de eu não poder lhe ajudar, eu vou lhe trazer para cá e vou lhe dar uma nova chance depois. É assim que funciona. E o segundo maior mandamento diz o seguinte: ame seu próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Se eu não tenho amor por mim, se eu não compreendo de amor? Amar o próximo não significa sair por aí dando a mão para toda a pessoa que você não gosta. Significa que, ao passar por ela, desejar as melhores coisas para ela. Que tu consiga te elevar, irmão. Que tu consiga subir. Faz as tuas pagas aí que tu precisa, mas eu desejo toda a sorte do mundo para ti. O coração de vocês e a razão tem que pensar em equilíbrio. A razão diz uma coisa, mas o coração diz outra. E eles no meio se acham. Todos os dias desejamos que a nossa vida se renove. Gratidão, Senhor, por ter acordado. Que bom, ótimo.
Que algo de bom e prazeroso nos aconteça. Que o dia de hoje seja maravilhoso, lindas. E eu também passo essas mensagens. Eu tenho um catálogo lá de 35 a 45 pessoas, eu não sei ao certo, mas são bastante. E eu vou mandando de 5 em 5 mensagens de bom dia. E às vezes boa noite. Né, Marli? O Rubem eu não mando, dá problemas. Tem pessoas que dizem assim, uma pessoa me disse, para de mandar tanta mensagem, tem que estar sempre excluindo lá. Ok, não mando. Mas as outras me retribuem. Alguém lembrou dela para mandar uma mensagem. Ela não pode dizer, ninguém lembra de mim. Estou sozinha no mundo. Não pode dizer. Alguém lembrou dela e mandou uma mensagem para ela. Alguns não respondem. Não tem problema. É eu que mando. Se elas mandarem de volta, mandaram. Se não mandaram, beleza. A maioria de nós, seres humanos, seguimos repetindo os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes há um bom tempo. Seja porque aprendeu assim, na escola, amigos, com pais, enfim, culturas equivocadas e dieta, mas não tão equivocadas. Era o que eles sabiam. Os pais passaram para nós o que sabiam. Se passaram com mais ou menos violência, é resultado do que eles tinham passado também. Então, não se justifica que vocês tenham raiva, ódio pelos seus pais ou pelos avós ou por quem tenha criado vocês. A morte e a reencarnação que se seguem em dado momento são duas condições essenciais do progresso, rompendo os hábitos limitados que havíamos contraído, hábitos limitados. Por isso existe. Em todos nós aqui temos muitas vidas, por isso que existe a reencarnação. Leon Denis fala do quê? De mudanças. Isso aqui já foi falado. Queremos sempre, e não é errado, ter uma situação melhor de vida, mais equilibrada, sob controle, sem desajustes repentinos. Quem não quer, né? Porém, mantendo os pensamentos, atitudes, os hábitos de sempre, como esperamos realmente que a providência tenha um olhar benevolente à nossa causa? No Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos encontrar as máximas sobre o assunto. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a essa outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e por conseguinte, a lei de progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Mudança, meus irmãos. Onde quer que deixamos essa importante mensagem estagnada, parada, inerte, sem aceitação, sem prosseguimento, para que possamos vislumbrar modificações em nossos cotidianos de realidade e vermos realizado todos os nossos sonhos. Mudar é a ferramenta de transformação. Às vezes se tem um modo de agir e de pensar sobre coisas, mas ele não está trazendo o melhor resultado que poderíamos ter. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando em nós uma mudança de pensamento sobre coisas rotineiras que nós fazemos. E finalizando, amados irmãos, nos salvamos pela humildade, pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo amor e respeito ao nosso Criador e pelo amor devotado ao próximo. Eis o que nos atrapalha e impede de seguir o caminho da luz. O egoísmo, o orgulho. Nem sempre estaremos em erro, nem sempre estaremos em acerto. Mas o mais importante é o poder do argumento e do respeito ao próximo descontente, agressivo e perdido em sua caminhada. Tenhamos compaixão,
tenhamos mais fé, que mais vale sermos felizes do que estarmos sempre com a razão. Mudança, irmãos, sem demora. Uma oração antes do passe coletivo, oração espírita para acalmar o coração. Prestem atenção. Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade e justiça, busco-te com humildade, sentindo o meu coração inquieto e aflito pelas provas e dificuldades da vida. Sei que minhas dores muitas vezes são resultado das minhas próprias falhas, do egoísmo e da dificuldade de perdoar, como ensina a doutrina espírita. Peço, Pai, que teu amor me envolva, acalme minhas angústias e traga-me a paz que só tu podes. Que a luz do Espírito Santo me console, me fortaleça e me ajude a entender a vontade divina em meu caminho. Ajuda-me a ter fé e permanecer com ela, para suportar as provas com dignidade e confiar nos teus desígnios, e a perdoar a mim mesmo e aos outros, como também aos espíritos amigos e benfeitores que me assistem. Que eu possa sentir tua presença em cada passo e que a serenidade se estabeleça em minha alma. Que jamais me sinta sozinho, porque a fé sempre será minha tábua de salvação. Que a esperança renasça, que a sabedoria me guie e que eu saiba usar as oportunidades para o bem, evoluindo sempre. Lembrem-se, é hora de fortalecer os laços. Vamos agora para um passe coletivo. Irmãos, Pai Celestial que habitas meu ser, emprega-me com tua luz vital cada célula de meu corpo, expulsando todos os males, pois esses não fazem parte do meu ser. Afasta de mim todo o mal. Amado Mestre de Luz, espíritos benfeitores e amigos, sintamos a energia renovadora e de cura a circular em nosso corpo. Obrigado, Mestre Senhor, ao abençoar também nosso lar, nossa família e todos os necessitados de todos os cantos do mundo. Nos traga discernimento e coragem no enfrentamento de adversidades, impedindo que o medo nos distraia e nos distancie de nossa caminhada. Muita paz e alegrias em nossa casa, para que ela seja um lugar melhor, de boas energias para o nosso convívio e tranquilidade. Somos gratos à espiritualidade. Agradecemos a presença de todos aqui nessa noite de oração, encarnados e desencarnados, e que o Nazareno, nosso eterno guia e protetor, nos acompanhe até nossos lares. Que assim seja. Não se esqueçam, é hora de fortalecer os